Olá, o meu nome é Ney Herman. Muito obrigado por permitir que eu entre em sua casa neste momento. Está começando mais uma edição do programa Opinião, o seu programa de debates e entrevistas. Comigo no estúdio está o professor Edson Silva, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área. Professor, muito bem-vindo. Muito obrigado, eu agradeço o convite, Ney. Nosso outro convidado de hoje é o pastor Roberto Verburg, da Igreja Evangélica Reformada de Carambeí. Pastor, muito obrigado pela sua presença hoje aqui. Obrigado por poder estar aqui, é uma honra. Agradeço novamente aos dois. O programa Opinião volta em instantes. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Opinião. O tema de hoje é a Páscoa. Eu preciso fazer um registro antes de continuarmos. O programa está sendo gravado no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Em Ponta Grossa nós temos a APROAUT, a Associação de Proteção aos Autistas. O objetivo deles é permitir que o portador do autismo possa ser inserido na sociedade, que ele passe pelo processo de inclusão. E essa é a campanha deles, esse é o objetivo maior. Os pais de autistas querem que seus filhos participem da vida da sociedade. E pediram que todos aqueles que apoiam esse objetivo usassem, em 2 de abril, a cor azul, ou pelo menos um balão, uma toalha pendurada em alguma janela, mas que manifestassem apoio. Por isso, eu faço a minha parte usando esta gravata azul. E agradeço a todos que estão colaborando com a causa, porque todos merecem a inclusão social. Vamos agora retomar o assunto, que é a Páscoa, e nós temos aqui no estúdio com o professor Edson Silva, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do Departamento de História, e o pastor Roberto Verburg, da Igreja Evangélica Reformada de Carambeí. Nós temos dois momentos diferentes em relação à Páscoa, mas interligados. Sim. Esse momento se refere ao Antigo Testamento, quando o povo judeu foge do Egito, e ao Novo Testamento, quando Cristo ressuscita. E literalmente estão interligados, a gente vai abordar isso mais na sequência. Agora, do ponto de vista histórico, realmente o povo judeu fugiu do Egito porque os egípcios, que eram famosos por fazer registros históricos, não disseram nada em seus registros sobre uma fuga em massa. O senhor poderia nos ajudar a entender um pouco melhor essa situação? Sim, temos que entender como e por que se fazem registros na história, né? Os egípcios, eles vão registrar de acordo com a importância que isso tem para eles, para os dirigentes, né? E certamente aí nós temos dois pontos de vista. Para o povo judeu, essa saída do Egito é início da criação, é central, que é início da criação de uma identidade própria, da constituição dele como povo em si. E para os egípcios, certamente não foi algo tão impactante na vida do império, né? E aí você, nesses pontos de vista, você tem determinadas ênfases, né? Talvez, né, a arqueologia bíblica mostra isso, talvez não tenha sido uma saída num determinado momento, mas certamente foi para os cronistas do povo judeu, para a memória do povo judeu, um acontecimento que ele é, digamos assim, fundante no sentido de criação de um povo com um determinado ponto de vista, né? Não entendo. Recentemente, inclusive, a indústria norte-americana de cinema fez um filme sobre a saída do Egito, mostrando uma figura muito humana de Moisés. Isso também eu achei bem curioso. E no Novo Testamento, Moisés é figura central da fé judaica, não é mesmo, pastor? Sim. Nós temos o patriarca, que é Abraão, mas Moisés, dizem alguns, é o homem que praticamente forma a fé judaica no período em que eles ficam no deserto, né? O intervalo de uma geração, né, que seria 40 anos. Isso realmente procede? Ou seja, Moisés tem essa importância dentro da fé judaica? Pelo que a gente vê dos escritos, tanto judaicos como até cristãos, Moisés foi uma pessoa muito importante porque recebeu as leis de Deus. E toda essa ordem, esse mandato de libertar o povo judeu do cativeiro. Voltando naquela discussão da história, né? Sim, claro. É importante talvez enfatizar que a Bíblia nunca teve a intenção ou objetivo de escrever história. Sim. Ela escreve algo
que mais parece com teologia do que com história. Não depreciando a Bíblia, Claro, claro. não depreciando os fatos, mas sim esse objetivo. Aí você foge um pouco da ideia de que a Bíblia se contradiz ou possa ter erros. Por isso a ideia de trabalhar junto com a história. Mas olhando para a pessoa de Moisés, ele é uma pessoa muito importante. Dá para colocar ele dentro de um tripé? Eu, como leigo, avalio o Antigo Testamento da seguinte forma. Eu vejo Abraão, né? Posso estar esquecendo, logicamente, tudo que vem entre Abraão e Moisés, mas não é o meu objetivo, né? Moisés e daí Davi, né? Eu vejo como 3 peças essenciais do Antigo Testamento. E Davi, uma importância maior para nós cristãos, porque a profecia que trata do Filho do Homem, né? Do Messias, diz que o Filho do Homem será herdeiro da casa de Davi. Né? Mas talvez Davi tenha mais importância para nós cristãos, em virtude disso, do que para o próprio povo judeu. A Páscoa, para o povo judeu, ganha que significado? A gente precisa entender isso para depois poder compreender o que Cristo fez durante a Semana Santa, né? Em Jerusalém. A Páscoa, para o povo judeu, é o elemento formador da sua identidade como nação? Exatamente, exatamente. Vou dividir em dois, para te responder isso, em 2 tópicos. Primeiro, dizer o seguinte: aquilo que hoje nós entendemos por Bíblia, né, e que você lê, está lá num livro só, numa determinada sequência, muito bem organizadinho, na verdade é uma reunião de diversos documentos, de diversos lugares, porque a gente não pode imaginar que, digamos assim, naquele momento tivesse lá um cronista oficial. Olha, aconteceu tal coisa, vou registrar. Não. Isso acaba sendo resgatado da memória de povos e de documentos dispersos e organizados muito depois dos acontecimentos. Em primeiro lugar. Eu concordo com o pastor. Não é um livro de história nos termos que nós entendemos a história moderna. É um livro que procura criar um sentido para aquela comunidade. Olha, nós somos o povo escolhido e Deus nos tirou da escravidão. Esse é o sentido geral. E quando eles saem do Egito, eles iniciam toda uma epopeia, né? Que vai terminar com a chegada num determinado espaço e com a constituição daí de um povo. Veja, antes disso eram tribos nômades que estavam no deserto, né? Que tinham uma fé num Deus único, Javé. Passam pela experiência do Egito, né? Quando saem para o Egito, eles se constituem nação, né? Vão passar pelo deserto, vão chegar na Terra Prometida, vão empreender uma série de lutas para conquistar os seus espaços e se constituem como nação. Então, para eles... Divididos em 12 tribos. Né? Divididos em 12 tribos. Para eles, esse é o momento fundante. Digamos assim, é como se fosse a independência para nós. É o momento em que eles se constituem como povo. Por isso, a centralidade dessa narrativa na memória do povo judeu e a não centralidade disso nos registros e nas crônicas dos egípcios. Né? Enganchando nisso, né, é interessante você observar a história dos outros povos, você sempre vai encontrar um rei ou uma pessoa importante. Por mais que Moisés seja importante, o foco sempre está em Deus que ouviu o clamor, que libertou o povo, que castigou o povo, deixando-os vaguear pelo deserto por 40 anos. Então, uma história totalmente focada em Deus, né? Bem teocêntrica, totalmente diferente das outras histórias onde o homem estava no centro ou um rei poderoso. Esse também acho que é um diferencial em relação ao povo judeu, pelo menos no relato dessa identidade nacional, né? Sim. Essa figura de Deus como literalmente o centro do poder político, não apenas do poder religioso, né? Que é um pouco da mentalidade época, digamos assim. Se hoje nós temos uma ideia de nação secular, sim, de poder político completamente separado do poder religioso, não é esse momento. Para eles, as vitórias são dadas por Deus e as derrotas são porque, afinal de contas, eles
cometeram algum pecado e tal, e não foi lhe dado. Então você tem uma narrativa que é teocêntrica, mas é também constitutiva da organização do povo naquele momento. Esse intervalo de 40 anos no deserto também, dizem que alguns teólogos que é mais no sentido figurado, porque 40 anos seria o intervalo de uma geração. Isso. É isso, pastor? Com 40 a gente sempre fica mais esperto, né? Dizem. Porque eu espero que sim. Sim, o 40 é um símbolo na Bíblia, muitas vezes é um símbolo de uma indicação de um tempo. Uhum. Mas se precisa levar isso literalmente, acho que não. Uhum. Então, porque hoje cientistas tentaram traçar o trajeto que o povo de Israel fez entre o Egito e Israel, né? E é uma distância que se percorre em pouquíssimo tempo, acho que 2 ou 3 semanas. Né? Certo. E daí, quando a gente fala em 40 anos, é porque literalmente eles deveriam ficar ali durante 40 anos, né? Isso de acordo com a vontade de Deus. Né? Pelo menos pelo que se interpreta do texto bíblico, né? Isso, e seguindo a lógica deles na época. Exatamente. O que você tem é o seguinte, você tem uma narrativa, né? Você tem a arqueologia confirmando pontos nessa narrativa, mas não se pode confirmar aquilo com uma exatidão histórico-cronológica, né? O que se sabe disso? Quer dizer, o local de onde eles saíram é uma cidade que hoje não existe mais. Se verificou problemas ambientais que provavelmente fizeram com que aquilo que era a capital fosse mudado para outro lugar, e não se descarta que isso pode ter tido um momento agudo desse embate, e que isso tenha sido depois de um processo de gerações, né? Agora, há de fato comprovações arqueológicas, digamos assim, tanto do momento de crise da saída, como nos embates, na hora que esse agrupamento humano foi chegando num lugar onde já existiam outros povos ocupando outras tribos, outros reinos. E a reorganização desse espaço sempre deixa rastros aonde você pode deduzir, olha, algo aconteceu aqui que mais ou menos coincide com o relato bíblico. Mas o relato bíblico é sempre também simbólico, ela passa mais um sentido geral do que um livro cronologicamente bem organizado, como esperaríamos hoje. Tanto é que esse 40, ele volta na vida de Jesus, onde ele fica 40 dias no deserto. Aí a gente tem a questão do número emblemático. Eu mencionei a importância da Páscoa para o povo judeu. Nós temos a dominação romana. Tempos depois, temos a dominação romana. Nenhum judeu gostava disso, né? Entre esse intervalo de tempo vem Davi, um guerreiro fabuloso, muito bem assessorado, diga-se de passagem, que constitui o Império Israelita. Esse império, infelizmente, se esfacela com o passar do tempo. Era muito difícil cá entre nós resistir ao poderio de Roma naquela época. O Império Romano ocupava todo o Mediterrâneo, então acho que ninguém naquela região conseguiu resistir à força do Império Romano. E nós temos então um governador nomeado por Roma, Pôncio Pilatos, e temos o evento da Páscoa. Temos o evento da Páscoa, e dentro desse momento, eu acredito, era um momento muito importante para o povo judeu, ou seja, era um momento de comemoração, de festa. E a autoridade romana, que já não era benquista ali, deveria, no mínimo, querer que tudo transcorresse o mais rápido e fácil possível. Claro. Eu estou errado nisso ou não? Não, perfeito. Ou seja, eles queriam que tudo fosse tranquilo, ótimo. Mas não foi. Jesus entra domingo de Ramos em Jerusalém e de repente revira todas as coisas, joga tudo para cima, chama os comerciantes de vendilhões, enfim, causa uma confusão danada. O sujeito, na época, né, qualquer um, tirando Jesus, né, mas não, incluindo Jesus, qualquer um que entrasse em Jerusalém e fizesse algo parecido durante a semana da Páscoa, na dominação romana, no mínimo seria detido. Professor? Certo. É isso? Certo.
que falar um pouquinho de um aspecto, digamos assim, da cultura judaica de maneira geral, né? Porque você tem na cultura judaica basicamente 3 figuras assim com presença e com destaque. Você tem a figura do rei, né, institucional, você tem a figura do sacerdote institucional, mas você tem uma figura, digamos assim, culturalmente aceita, que é a figura do profeta, né? E neste momento, digamos assim, as pessoas que olham a figura de Jesus ou olham como um profeta, né? E é interessante que a figura do profeta é subversiva. E isso é culturalmente aceito. O profeta é aquele que, ao se comunicar com Deus, ele pode, digamos assim, repreender o rei. Ele pode repreender o sacerdote, né? É a figura do profeta, e essa figura é uma figura culturalmente aceita. E nesse momento, as pessoas que olham, Jesus está olhando, não, há aqui uma repreensão, né? Não é assim que se faz as coisas. Deus não está gostando desse comércio, dessa forma de organização, muito provavelmente interpretando. Deus não está gostando dos sacerdotes, digamos assim, se colocarem a serviço dessas coisas temporais e tal. Então, você tem uma crítica que é uma crítica muito bem enquadrada na figura do profeta. E normalmente os profetas têm final não muito feliz, na verdade. Quer dizer, na história, na cultura. Então, eu tenho a impressão que essa é a leitura inicial da coisa. Agora, quando você tem a ressurreição, aí você tem um elemento e a mensagem é completamente diferente. Sim, não é lógico. Apenas um profeta. Né? Há uma mudança de sentido nisso. É o Filho de Deus, senão o próprio Deus. Pelo menos de acordo com a crença cristã, que é a nossa crença. Respeitando aqui qualquer um que tenha outra crença, por favor, né? Mas, já que a Páscoa é um evento cristão, sim, nos restringimos a isso, que se você não é cristão, assista, por gentileza, no mínimo você vai aprender um pouco mais sobre essa religião que é absurdamente grande do ponto de vista de adeptos. Pastor, Jesus sabia que ele ia causar impacto com as ações que ele teve em Jerusalém na semana da Páscoa. O senhor concorda? Concordo. O senhor imaginava que ele sabia que ele iria passar por todo aquele flagelo quando ele provoca as autoridades romanas e as autoridades judaicas? É difícil a gente saber, na verdade. Hoje em dia tem 2 visões. Uma mais vertical, que Jesus sabia de tudo, desde o início até o fim, mas nós temos em alguns evangelhos uma visão mais horizontal, onde Jesus foi aprendendo quem ele era como Messias, aprendendo por meio dos salmos, aprendendo por meio da ação do Espírito Santo, e assim ele caminha para algo que ele não sabe exatamente o que vai ser, mas que ele sabe que é a vontade de Deus. E ele, na verdade, aquilo que acontece conosco na nossa vida também, onde a gente tem que confiar na vontade de Deus e fazer a vontade de Deus, sem saber ao certo o que vai ser, sem conseguir olhar além do horizonte. Entendo. Então, embora existam essas 2 teorias, existe a possibilidade de Jesus ter entrado em Jerusalém sabendo todo o calvário que vinha na sequência por ter provocado as pessoas erradas no momento errado. Ele faz 2 críticas, ele mexe com 2 poderes, né? Ele desagrada tanto os judeus, tanto a elite sacerdotal e a elite judaica da época, que mais ou menos estava enquadrada no sistema de império, quanto atemoriza os romanos com a possibilidade de uma revolução, né? É interessante nesse sentido a gente entender o que é a noção de império, né? A noção de império é diferente dos estados modernos hoje, onde você tem uma certa hegemonia mais ou menos consolidada, territorial, cultural e linguística. Quer dizer, no Império Romano você tem uma pluralidade de culturas e de grupos diferentes. Então você tem uma dominação política, mas a paz do Império depende que você faça concessões e deixe, digamos assim, que os povos mais ou menos sejam autônomos, tenham a sua religião, tenham as suas práticas e assim você vai montando. Ora,
Agora, existem alguns elementos que têm que ser controlados. Quer dizer, se você espera o Messias vai restabelecer o reino e o reino se contrapõe ao império, aí já chegou no limite do aceitável para os romanos, né? Então, ao se contrapor tanto aos interesses dos romanos quanto aos interesses da elite judaica que estava estabelecida no poder ali naquele arranjo imperial, certamente Jesus provocou uma série de fatos que acabaram resultando na sua condenação. Um tanto quanto severa, né? Se bem que dizem que isso também era procedimento dos romanos na época. Sempre que você colocava em risco a unidade do império, esse era o inaceitável, né? Levava lá. Agora, o interessante é que o cristianismo depois, especialmente no momento em que você vai reunir essas crônicas, eu estou falando um pouquinho agora do ponto de vista técnico, do historiador, do ponto de vista de constituição dos documentos que você analisa, né? O cristianismo vai depois se tornar a religião do império, né? Isso no século IV. Exatamente, vai se tornar a religião do império. 300 e poucos anos depois. Mas ele vai se infiltrando, né? Vai se filtrando, e muitos romanos vão aceitar o cristianismo como a sua fé. E aí nos relatos, você veja que há uma tendência dúbia, há uma tendência de você aliviar a culpa dos romanos na crucificação e acentuar a culpa dos judeus, né? O que, digamos assim, corresponde um pouquinho à trajetória histórica após Jesus Cristo, né? Quer dizer, gradativamente aquele grupo vai aumentando as suas diferenças com os judeus e sendo aceita no mundo romano, né? E é interessante que isso transparece na narrativa bíblica, digamos assim, acentuando, digamos assim, a culpa dos judeus, que vai permanecer na liturgia católica, pelo menos, durante muito tempo, né? Os pérfidos judeus, etc., que hoje não tem mais cabimento, mas que durante muito tempo permaneceu assim, e, digamos assim, aliviando a culpa de Roma, né? Porque, de certa maneira, a Igreja Católica é meio herdeira desse Império Romano. Isso é verdade. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fique conosco. Olá, estamos de volta com o terceiro bloco do programa Opinião. O tema de hoje, a Páscoa. Comigo, o pastor da Igreja Evangélica Reformada, Roberto Verburgo, e o professor de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa, com doutorado na área, Edson Silva. Senhores, nós falamos no bloco anterior da questão da Páscoa judaica, nós falamos sobre a compreensão que Jesus tinha do momento que ele vivia e de tudo o que aconteceria na sequência, né? O pastor Roberto, inclusive, relatou que existem duas correntes, uma que Jesus sabia tudo o que ia acontecer e outra que ele apenas aprendia com o passar do tempo e talvez não tivesse ciência do que viria na sequência. Mesmo sendo Deus encarnado, e é a crença que nós temos hoje como cristãos, o suplício imposto a Jesus, que aparece de maneira muito clara no filme dirigido por Mel Gibson, alguns anos atrás, Paixão. Alguns dizem, inclusive, que o filme é antissemita, isso é uma bobagem, né? Mas, tanto que quem mete o chicote no ator Jim Caviezel, que fez o papel de Jesus Cristo, são soldados romanos. Mas o fato é que, nesse filme, Mel Gibson conseguiu retratar de maneira muito precisa o que era um processo de crucificação, a surra que precedia a crucificação e tudo mais. Ele foi realmente, do ponto de vista histórico, feliz? Em termos de reconstituição do rito, sim, né? Porque o castigo para o mundo romano, ele não é um castigo da pessoa. É basicamente um exemplo para que as pessoas outras pessoas não ousassem, não tentassem fazer a mesma coisa. E nesse caso, qual era o medo dos romanos? O medo dos romanos é que Jesus fosse uma pessoa que conseguisse, digamos assim, mobilizar uma revolução. Isso digamos assim, foi ao longo da história
muito bem castigado exemplarmente. Quando você teve, por exemplo, em outros momentos, a Revolução dos Escravos, né, você tinha fileiras de escravos crucificados ao longo da estrada para que as pessoas passassem e não se esquecessem do custo que se paga quando se enfrenta o Império Romano. Né? Essa Revolução dos Escravos é aquela liderada por Espartacus? Exatamente. Eu entendo. Roma fazia isso com todos os seus inimigos ou só com os povos conquistados? Não, ela depende. Né? Em determinados momentos você conquista na guerra e faz uma composição para manter o poder. Então, essa violência não é necessária. Agora, quando ela é desafiada no seu poder e isso pode trazer consequências, o castigo é um ato político também, né? De você exercer o poder e exercer a violência como forma de desestimular iniciativas semelhantes. Aí eu tenho, sinceramente, algumas dúvidas se a figura de Jesus tinha a compreensão da dor física que enfrentaria, né? Porque aquilo que é relatado no filme, algumas pessoas passaram mal, teve gente que saiu. Sim. Né? Porque nos dias de hoje nós não temos a noção exata do que é crueldade. Quer dizer, alguns até têm, né? Porque praticam essa crueldade. Mas foi severo demais. Né? O senhor, como teólogo, já tinha parado para pensar nisso, né? Sim. Tanto é que o filme não traz um relato do Evangelho, por exemplo, de Marcos, por exemplo. É totalmente diferente. Marcos é extremamente sucinto, fala brevemente sobre a crucificação, sobre o ato. Ele diz assim simplesmente, e o crucificaram, e nada mais. Então ele não enfatiza nessa dramatização. Quando lemos os relatos, até as palavras de Cristo na cruz, aí aquela pergunta nossa, mas como é que Jesus estava lá naquela cruz? Ele estava lá como homem, como ser humano ou como Deus? Eu acho que se responde, porque ali em diversos momentos ele reclama, ele diz eu tenho sede, né? Ele se sente abandonado pelo Pai, é uma passagem muito forte na Bíblia. Né? Meu Deus, por que me desamparaste? Né? Então são momentos onde nós sentimos, aqui não está falando apenas um Deus que suporta tudo, mas uma pessoa como nós, que também passa por dores, dificuldades, né? E tormentos. Então, esse seria talvez o sentido da crucificação, na interpretação do texto atualmente? Ou seja, que os tormentos são superados? Até um pouquinho menos, ou de forma diferente, talvez, né? Que Cristo também passou por esses tormentos. E que ali que está o nosso consolo, que ele passou por flagelos, que ele foi exposto ao ridículo, com uma coroa de espinhos, uma manta de púrpura e uma varinha na mão. Ridículo. Né? Que ele foi crucificado, expondo todo o seu corpo, a vergonha que ele passou na cruz. E tudo isso em nosso lugar. Né? E mostrando que ele sofreu isso. Né? Ele passou por tudo isso. O sentido da crucificação, antes da gente chegar no domingo de Páscoa, o sentido da crucificação é o sentido, e a sexta-feira na Páscoa, ela só adquire sentido para nós que somos cristãos. Né? A partir da ressurreição. Exatamente. Mas a crucificação tem como sentido, literalmente, a tomada por Cristo de todos os nossos pecados. Então ele absorve os nossos pecados, fisicamente paga por eles, e nós somos absolvidos desses pecados quando nos convertemos à crença de que ele é o Messias. Essa é a lógica por trás da crucificação? Eu acho que tem um elemento que se torna um pouquinho mais claro quando nós estudamos os movimentos cristãos posteriores e toda a discussão que há entre os cristãos dentro do Império Romano sobre a natureza de Jesus. O que é Jesus? Então você tem, por exemplo, alguns evangélicos apócrifos que apresentam ele destacando um caráter divino, quase mágico. Né? Então quem pode fazer milagres, quem transcende o divino, quem já sabia tudo, né? Era onisciente, presente, todo poderoso. Essa é uma. Me parece que o momento da crucifixão mostra outra coisa, quer dizer, ele como Deus, ele assumiu não pela metade,
Ele assumiu inteiramente a natureza humana, com suas limitações. Por exemplo, é possível que ele não tivesse presciência de tudo que ia acontecer com ele, né? Por quê? Porque nós humanos somos assim. Quando nós nos movimentamos, a gente não tem presciência, nós temos uma capacidade de previsão até um determinado limite, mas nós não temos a capacidade de prever todos os nossos atos, não temos onisciência, né? Então, o relato da crucifixão revela que entre os cristãos se vê Jesus como assumindo plenamente a natureza humana na morte, na dor, nas suas limitações e no seu sofrimento, né? Diz São Paulo, exceto no pecado, né? Então, isso dá uma visão, digamos assim, isso significa uma visão teológica, mas de certa maneira, como historiador, a gente diz, olha, os cristãos posteriores construíram uma visão de Jesus que foi predominante, embora tivessem outras visões apócrifos, como alguém que assume a natureza humana e por isso a liberta. Não é, digamos assim, apenas o sofrimento daquele momento, daquele que liberta a humanidade. O que liberta a humanidade foi justamente Jesus ter assumido plenamente a sua condição humana, né? E por isso ele pode libertá-la. É interessante complementar, né, que Pilatos, quando vê Jesus depois de todos os açoites e trajado daquela forma ridícula, né, com a manta de púrpura, ele fala, eis o homem, né? Confirmando isso, né, que ele adotou totalmente a humanidade, né, o corpo sendo totalmente homem, né, e mostrando que ele passou por isso, né. Então, essa parte que eu fiz questão de frisar agora em relação à crucificação, eu faço porque a Páscoa ela tem mais de um sentido, ela é ampla demais. Como eu posso dizer, ele assumindo os nossos pecados e nos perdoando, nos coloca numa posição muito cômoda, né? Isso não significa que nós não tenhamos que caminhar em direção a uma consciência do que é pecado, do que nós fazemos, em primeiro lugar conosco, cada um consigo, né? E com os outros. Se diz que a cultura da paz, por exemplo, começa você descobrindo quem você é e você tentando se colocar no lugar do outro na sequência, né? Através da superação de conflitos. Mas, quando ele ressuscita, todo o sofrimento ganha uma dimensão diferenciada. Me parece o seguinte, por exemplo, se nós seguirmos, digamos assim, a construção dos textos históricos e chegarmos nas cartas de São Paulo, naquilo que a gente chama de teologia paulina, isso ganha uma dimensão diferente, porque qual é o elemento? O elemento é a instituição e a redenção pelo amor. Não foi pelo sofrimento, foi pelo amor. Quer dizer, Jesus ama tanto a humanidade que toma a humanidade para si, se encarnando. Ao fazer isso... Isso é importante, por favor. Ao fazer isso, ele introduz a divindade na sociedade humana. E São Paulo chama isso de corpo místico de Cristo. Corpo místico. Nós somos uma sociedade na qual a graça e o amor de Jesus está, digamos assim, funcionando como um cimento, a interpretação de São Paulo. Quer dizer, para São Paulo, para a teologia paulina, ser santo não é ser perfeito, superar a dor, fazer milagre. Ser santo é ser partícipe de uma comunidade, que é uma comunidade de amor. E o amor se insere nessa comunidade através da encarnação de Cristo, que é Deus e que é amor, né? Eu acho que essa visão, inclusive, ela é ratificada, no caso da Igreja Católica, com o Concílio Vaticano II, que na campanha da Fraternidade desse ano comemora seus 50 anos. Sim, né? sim. Então, é curioso isso. Mas vamos para o domingo de Páscoa. Certo. Né? E no domingo de Páscoa, Maria Madalena descobre, então, que o túmulo está vazio. Né? A menos que eu esteja errado, foi ela. E comunica aos apóstolos e de repente se tem uma comoção.
Vamos lembrar um pouquinho isso e daí eu passo a palavra para o pastor. De acordo com a Bíblia, pastor, como foi esse momento em que Maria Madalena descobre que a pedra está vazia até a chamada dos apóstolos para verificar o fato? Primeiro, ela era surpreendida, né, totalmente surpresa com o acontecimento. A pedra já estava, já não estava no lugar, o túmulo já não estava mais fechado, e uma descrença, né, uma grande descrença. Quando a gente é confrontado com algo que foge à nossa compreensão, então isso acontece. Né? Muito provavelmente, talvez ela tenha pensado que tinham roubado o corpo Sim, dele. sim. Acho que seria a primeira... Foi a primeira reação. Né? E avisar os discípulos. Né? Porque o testemunho de uma mulher naquela época não era confiável. Né? Então ela tinha que avisar homens. Infelizmente era assim naquela época. Né? E eles então também constatam e veem o túmulo vazio, e é notório ali que um dos evangelhos, eu não me lembro qual, se é João ou outro, que dá atenção aos panos, que os panos estavam lá. Panos que serviam para enrolar o corpo de Cristo, né? Que serviram para enrolar o corpo de Cristo, e que mostravam que, na verdade, o trabalho estava feito. Eles estavam lá, como se tivesse dobrado certinho, como um carpinteiro faz após o expediente, ele dobra os seus panos e deixa guardadinho, mostrando que o trabalho estava feito, está consumado. Né? Talvez isso para mostrar a obra de Cristo. Né? E os apóstolos, num primeiro momento, de certo, pensam o quê? Também que o corpo foi roubado, ou eles já percebem que o Messias tinha ressuscitado? Pedro ele vai crer mesmo na hora que vê Jesus Cristo. Então ele retorna ao lugar onde os apóstolos estavam e então vê Jesus Cristo. Né? E a gente tem a figura de Tomé, que precisou tocar na mão de Cristo para ter certeza, que é um grande consolo para muitos cristãos, para muitas pessoas que duvidam da ressurreição ou têm dificuldade, que Jesus quer se mostrar dessa forma também. Ele quer ser tocado. Ele quer ser tocado, ele permite isso, inclusive. Ele permite, e Tomé tira a dúvida de muita gente. Tira, né? Mas acaba pagando pato por isso. Né? Sim. É uma expressão coloquial, mas existe até hoje o termo, né? São Tomé, ver para crer. Né? Ver para crer. E daí Jesus responde, feliz aquele que crê sem ver. Né? Dentro desse processo, logo após essa aparição, Jesus volta a aparecer quando? Diversas vezes, né, ele aparece em diversos lugares diferentes. Diversos lugares diferentes. Ele aparece para os discípulos a caminho de Emaús, né, onde eles, de forma estranha para nós, eles caminham o tempo inteiro com Jesus, conversam com Jesus e não têm noção de quem ele é. E aí, só no momento em que ele parte o pão, então naquele ritual de partir o pão, é que eles reconhecem, esse é o Cristo que se entregou. Né? Como nós dizemos, né, quando partimos o pão, esse é o corpo de Cristo, né, que foi dado para a remissão de nossos pecados. Então, nesse ato, os olhos deles se abrem, né, assim o texto nos coloca. Né? Eles percebem a figura de Jesus. Isso, E mais ou menos para umas 500 pessoas ele se mostrou. A gente não tem um dado bem certinho, mas mais ou menos isso. E daí depois tem a ascensão. Isso. E a ascensão ocorre de que forma? Bom, você tem um relato bíblico da ascensão. Né? Num determinado momento estão lá os discípulos reunidos e ele ascende ao céu. Agora é importante destacar, eu acho que a ressurreição em si, ela demorou para ser assimilada, porque é algo tão radicalmente diferente da cultura judaica e da cultura romana, que é onde aquele mundo, aquela cultura está inserida, que isso vai sendo digerido e ganhando sentido ao longo do tempo. Me parece que a primeira organização de ideias assim que vai construindo esse sentido é de São Paulo, né? Que aliás não foi discípulo direto, mas que vai tendo contato com as diversas tradições, porque no início essas comunidades não eram uma igreja formal onde você podia estabelecer um dogma, mas eram comunidades de cristãos
escondidos e separados em diversas cidades, né? E aí uma comunidade interpreta esses fatos de uma maneira, outra comunidade interpreta esses fatos de outra maneira, e quem primeiro sistematiza isso, dizendo, olha, já que ele ressuscitou, ele é Deus, ou se ele não tivesse ressuscitado, não é a nossa fé, e vai sistematizar, olha, ele veio, se inseriu na humanidade, ascendeu e nos deixou o Espírito Santo. Significa o seguinte: Deus, como Filho, ele como Espírito Santo se insere no conjunto da humanidade. Quem tem essa interpretação filosófica e vai começando a dar um corpo para a nossa fé cristã é São Paulo. Então São Paulo passa a traduzir isso. Eu compreendo. Até mesmo eu imagino que os primeiros cristãos, os apóstolos, né, e os discípulos dos apóstolos, né, tenham tido dificuldade de convencer os demais, ele ressuscitou. Certamente. Né, alguns devem ter, inclusive, zombado deles, eu imagino. Né? Não, isso é impossível, não, ele ressuscitou. Né? E essa figura da ressurreição mostra que a fé, né, a figura de Cristo, o perdão, o amor, tudo que ele representa supera a morte. Essa é a leitura correta? Essa é a leitura correta. Até então, nós pelo pecado, dentro da cultura judaica, quer dizer, pelo pecado se insere a morte e a dor. Né? Com Jesus, nós superamos a morte e a dor. Nós rompemos uma separação que havia entre Deus e a humanidade e nós voltamos a nos unir. Né? Por isso, a abundância, digamos assim, de testemunhos posteriores. O que era o trabalho dos apóstolos? Era testemunhar que ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, o que ele disse era verdade. Então, eles estavam pregando a boa nova, o Evangelho. Essa é o primeiro momento de afirmação do cristianismo enquanto um movimento que vai ganhando autonomia e vai ganhando uma diferenciação do judaísmo no local. A gente poderia dizer a morte, né? A morte foi vencida, né? Talvez de forma negativa, né? Então aquilo que era ruim teve que ser aniquilado, destruído. Poderíamos dizer de forma positiva, então também a vida se tornou possível, a vida em Cristo, né? Uma nova vida, né? E o se revestir de Cristo, né? Então nós podemos viver uma vida consagrada a Deus, nós podemos ter uma união tanto com Deus como o nosso próximo, né? E tudo isso era necessário por meio de Cristo, né? Então na verdade, quando a gente olha para a cruz também, eu tenho isso assim, é uma afronta para nós. Eu precisei disso. Eu precisei que alguém se colocasse no meu lugar. O tamanho da minha desgraça, o tamanho do meu pecado. Né? Que isso foi necessário. Né? Então, esse impacto, essa leitura, faz com que o verdadeiro cristão possa compreender que a morte foi vencida, a morte no sentido final da existência, enfim, foi vencida pelo amor. E essa união, essa centelha divina que une todos os cristãos, permite que nós possamos nos reunir todos com Deus em outro plano, em outro reino, que é o reino do Senhor. Esse é um elemento interessante, quer dizer, no centro da interpretação que São Paulo faz dos fatos, porque é isso que eu estava dizendo, o anúncio da ressurreição era tão radical que muita gente certamente não entendeu ou não conseguiu interpretar isso no conjunto. Isso vai sendo absorvido aos poucos. São Paulo ele trabalha e interpreta à luz da sua vivência nas comunidades cristãs também. Quer dizer, eles estavam, o que se falava dos cristãos, eles se amam, né? Eles dividem tudo, eles vivem. E aí ele cria um conceito, o conceito do corpo místico de Cristo. Quer dizer, Cristo não só não morreu, mas ele permanece entre nós enquanto sociedade. No texto evangélico está lá, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ali eu estarei. Todos nós somos Cristo,
compomos Cristo quando amamos. E aí para São Paulo é interessante, porque é uma diferença da maneira que nós vivemos hoje e que se viveu a partir da espiritualidade moderna. Para São Paulo, ou vamos todos para o céu ou não, porque somos um corpo. E Cristo salvou a todos. Santo não é o especial, é aquele que participa dessa sociedade. Posteriormente, mais ou menos no século XV, XVI, você começa a ter uma certa individualização da fé. E aí você passa a fazer uma certa contabilidade, quer dizer, eu pequei mais ou eu fiz mais boas ações, daí eu vou para o céu ou vou para o inferno. Isso já é um modo de pensar a vida e o cristianismo do ponto de vista individual muito diferente do que foi a experiência dos primeiros cristãos. Os primeiros cristãos, eles se sentiam salvos, estavam salvos por participar da comunidade, ou da sociedade cristã, ou daquilo que São Paulo chamava corpo místico de Cristo. Então, basicamente, somos todos um, como dizem os orientais. Somos todos um, exatamente. Essa mensagem, eu acho que é a principal mensagem da Páscoa. Mas, em termos de mensagem, nós vamos deixar a mensagem para o último bloco, que é o quarto bloco do programa. Perfeito. Voltamos em instantes com o programa Opinião. Por favor, fiquem conosco. Olá, estamos de volta com o quarto e último bloco do programa. O tema de hoje, a Páscoa. Comigo no estúdio, o pastor Roberto Verburg, da Igreja Evangélica Reformada de Carambeí, e o professor Edson Silva, do Departamento de História da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Muito obrigado pela presença de vocês dois aqui. Feliz Páscoa aos dois. Né? E deixo um espaço rápido para a mensagem final. Professor? Acho que a mensagem central do cristianismo é justamente essa. O amor supera os limites da nossa condição humana, da dor e da morte. Quer dizer, o amor, ele se insere na sociedade com a encarnação de Jesus Cristo e, a partir dessa encarnação, com a consciência da superação da morte e da dor. Pastor Roberto. A Páscoa como um novo início, né, para o homem, de forma integral, né, e o início de uma vida com Deus. E conseguindo fazer aquilo que Deus nos propõe a fazer, amar a Ele e amar ao nosso próximo. Né? Que Páscoa, acho que nos ensina justamente isso. Ela é uma conquista para uma vida dessa forma, nesses moldes. Agradeço muito novamente a presença de vocês dois aqui. Agradeço a você que estava em casa nos assistindo até agora. Se você está vendo este programa pela ETV Campos Gerais, está vendo na terça-feira, então já passou a Páscoa. Mesmo assim, espero que você tenha tido uma excelente Páscoa. Desejo uma feliz Páscoa a todos e quero deixar aqui uma mensagem final. Uma vez entrevistando o Dom André, abade da Abadia da Ressurreição, ele disse algo muito interessante, que a Páscoa é um evento que se perpetua no tempo. Então, a ressurreição é constante, ela não é de um único momento. Significa que nós podemos retomar, recomeçar as nossas vidas em Cristo, ou seja, no amor ágape máximo, a qualquer momento, a qualquer instante. Basta o desejo de fazer isso. Muito obrigado a todos e voltamos na próxima semana.